Vamos falar um pouco sobre infrações, penalidades e medidas administrativas. Infração de trânsito é a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas do Código de Trânsito Brasileiro, do CONTRAN e regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Então, o que é a inobservância? É a desobediência. Infração de trânsito é a desobediência a qualquer preceito. Como assim preceito? Preceito é algo que já é estabelecido anteriormente. É algo que você, quando começar a dirigir, você já sabe o que é proibido e o que não é. Por quê? Porque você está fazendo aqui o curso que você vai saber o que pode e o que não pode fazer. Por isso, preceito. Da legislação de trânsito é o código, né? Que regula o que é lei e o que não é lei. As normas do Código de Trânsito Brasileiro, as normas estabelecidas pelo CONTRAN e regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Então, resumindo, vocês estão fazendo um curso. Nesse curso, vocês vão ter aulas sobre infração, penalidades. Vocês vão saber o que pode e o que não pode fazer no trânsito. Quando terminar esse curso, vocês vão ser aprovados, vão começar a praticar, e assim vocês vão saber, já vão começar a dirigir, tendo uma noção do que pode e o que não pode fazer. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito. Eles são as pessoas que estão aptas a aplicar multas, a aplicar a infração. Ele fala que agente de trânsito é o cara que está na rua. Pode ser aqui em Fortaleza, pode ser o agente da MC, pode ser um agente da Guarda Municipal e pode ser um policial rodoviário estadual, né? Que ele é da PRE, né? Você sabe quanto comigo assim, ó? Então, pode ser um agente da MC, pode ser um policial rodoviário estadual, né? Um policial militar que trabalha no pelotão da PRE, né? Polícia Rodoviária Estadual, e pode ser um guarda municipal. Então, quando ele fala aqui em autoridades, é o diretor desses órgãos. Se for a MC, é o diretor da MC. Se for um agente da Guarda Municipal, vai ser o diretor da Guarda Municipal. Se for da PRE, vai ser tipo o comandante do batalhão da PRE, né? Aí ele fala aqui que tem que ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente por aparelho eletrônico. Para lhe multar por excesso de velocidade, ele tem um aparelho eletrônico que comprove que ele realmente está acima do limite. Ele não pode apenas olhar para um carro que está em movimento. Vixe, mano, eu acho que ali está acima de 60. Não, ele tem que ter um equipamento eletrônico que ele registre a velocidade, né? E comprove que ele ultrapassou o limite, pessoal. Ele não pode usar só o olho dele e achar, né? Ele tem que ter uma comprovação através de um aparelho eletrônico. Por equipamento audiovisual, isso aí é o celular, né? Áudio que é o som, visual que é a gravação, né? Qualquer um tem, né? Reações químicas, quando ele quer comprovar que você bebeu álcool, né? Ele utiliza o etilômetro, né? Também chamado de bafômetro, né? Você sopra ali, né? Para medir o nível de álcool, né? Do seu sopro. Ou a qualquer outro meio tecnologicamente disponível. Então, ele tem que utilizar aparelhos eletrônicos para comprovar. Pode ser o bafômetro, que é o etilômetro, pode ser o radar de velocidade, pode ser o decibelímetro, que mede os decibéis, para medir a altura, né, o barulho. São aparelhos eletrônicos disponíveis na corporação, previamente regulamentados. Eles estão no código, né, dizendo que os agentes devem usar aqueles aparelhos eletrônicos. Professor? Pode falar, irmão. Química só se relaciona à bebida, no caso, né? Exame toxicológico também, né? Se você ingeriu comprimido, algum tipo de entorpecente, né?
Exame Tudo toxicológico bem. também. Previamente regulamentado pelo CONTRAN. Então, para você ser multado, tem que ser por um agente de trânsito, uma pessoa que tenha competência, né? Ou ele ou o diretor do órgão. Só que a gente sabe que o diretor do órgão não está na rua, ele está lá no órgão, né? Lá no birô dele sentado, né? Quem multa são os agentes. Os agentes têm que utilizar os aparelhos eletrônicos para comprovar algumas coisas, tipo o limite de velocidade, tipo que você bebeu, tipo que eles usam um aparelhozinho no fumê para saber se o fumê realmente está, está no limite. Eles usam o decibelímetro para medir o barulho, né? Então eles usam aparelhos que comprovam o que é permitido e o que é proibido. Não é só apenas um achismo, não é só olhar e achar. Eles têm que comprovar. Professor, esse aqui mede o barulho. Só os agentes de trânsito têm ou o policial militar qualquer também possui? Vai depender se tem na corporação, né? A PRE deve ter decibelímetro. Tudo bem. Quem compra não é o agente, não, é a corporação. Deixa eu ver aqui. Responsabilidade pela infração. Pessoal, a infração, dependendo do tipo, tem o responsável. A gente já deve ter falado sobre as infrações de equipamentos obrigatórios. Elas são de responsabilidade do proprietário do veículo. O Alex está andando no carro da Beatriz, o carro é parado, o agente identificou que está faltando um retrovisor. Retrovisor é equipamento obrigatório. Quem está dirigindo é o Alex, mas a infração vai para a Beatriz, porque ela é proprietária do veículo. Essa infração é de natureza grave. Então, qualquer infração relacionada a equipamento obrigatório, ela é exclusiva do proprietário, pois o proprietário tem que deixar o veículo em dias para circular. Alguma dúvida nessa questão da infração do proprietário de equipamento obrigatório? Ou está tranquilo? Tranquilidade. Já tem outras infrações que são chamadas infrações de condução, onde o responsável pela infração é o condutor. É quem está dirigindo o veículo. Outro exemplo. Deixa eu ver aqui o Átila. O Átila está dirigindo o carro do pai dele. O Átila passou o limite de velocidade. Passou acima do permitido. O fotossensor registrou. Vai mandar a notificação de autuação para a casa do pai do Átila. Como o fotossensor não tem como saber quem está dirigindo, ele manda a notificação de autuação para o proprietário do veículo, no endereço na qual está registrado o veículo. Né? Quando o pai do Átila recebe aqui a infração, cabe a ele... Não, aqui não sou eu não, nesse dia eu não saí no carro, aqui foi o Átila. Cabe a ele indicar quem foi. Ele tem o direito de indicar que foi o Átila, porque é uma multa de condução. Então, velocidade, estacionamento, passou sinal vermelho. Resumindo, o que não é multa de equipamento obrigatório é multa de condução. O que não é multa de equipamento obrigatório é multa de condução. Só que a infração vai para o proprietário. O proprietário vai ter que indicar quem estava dirigindo. Não tem como o fotossensor, não tem como o agente saber quem estava dirigindo, quando eles multam de longe. Então a multa vai sempre para o proprietário e nessa situação ele pode indicar quem foi. Já quando é multa de equipamento obrigatório, é exclusiva do proprietário. Deixa eu ver aqui. Graziele emprestou a moto para Alderlene. Alderlene estava pilotando a moto sem capacete. Fotossensor bateu a foto. A multa vai para a Graziele. A Graziele vai indicar, ela vai receber a multa. Não,
que não, nem andei de moto nesse dia, tá errado. Ela vai lembrar quem emprestou a moto. Vixe, eu emprestei a moto para Alderlene. Então, cabe a ela indicar quem, ela tem 30 dias para indicar quem foi o motorista infrator. O órgão não vai ligar para ela e perguntar, não. Vai mandar a notificação para ela, notificação de autuação, e ela, cabe a ela se defender. Não, não fui eu não, e dizer quem foi. Se ela não fizer no prazo de 30 dias, a infração vai para ela. Se ela não fizer no prazo de 30 dias, a infração vai para ela. Deixa eu pegar aqui uma folha para ficar mais fácil. Então, agora, quanto às infrações de proprietário do veículo e de condução, alguma dúvida? Mesmo o proprietário indicando o condutor, mas o condutor se recusar, o órgão faz. Quando eu falo indicar o condutor, ele vai ter que preencher, porque na notificação de autuação vem lá os dados. Para ele indicar, ele tem que preencher o nome completo, vai botar lá o endereço, vai botar o número da habilitação. Ele só pode indicar se ele der todos esses dados. Ele tem que saber todos os dados da pessoa, então a pessoa tem que estar de acordo, né? Se a pessoa se recusar, você se lascou. A pessoa, não vou dizer meus dados, não. Como é que você vai dizer quem foi se você não tem os dados da pessoa, né? Vai acabar a amizade aí, vocês vão brigar, né? Não sei. Mas a pessoa vai ter que lhe dar os dados, você vai ter que descobrir os dados da pessoa. E se ela não concordar, ela vai lá dizer que é mentira. Vocês vão ter que se resolver aí, né? No caso, de alguma forma, tem outra... tipo, no caso, a moça aí tem a CNH de qualquer outra pessoa, ela conseguir a CNH de qualquer outra pessoa, pode incluir esses dados ou não? Só mesmo se for verídico? Isso aí é um crime, né? Vai depender. Já passa até crime no caso. Isso é um crime, você vai estar dizendo que a pessoa fez uma coisa que ela não fez, né? A pessoa pode lhe processar, né? Pedir indenização, né? Tipo, porque o órgão entra em contato com a mesma, no caso. Ela vai ser multada, mano. Ela vai receber a multa, mano. Tu não tá dizendo que foi ela? Se tu preencher os dados dela tudinho, ela vai receber a multa. E ela vai atrás de saber, aí ela vai lá no órgão e dizer, não, era o veículo tal, da pessoa tal, ela disse que foi você. Aí ela pode entrar na justiça e lhe processar, se for mentira, né? E pedir uma indenização. Né? Ok. Beleza? Beleza. Então, pessoal, vamos falar agora sobre... falamos sobre multas exclusivas do proprietário do veículo, falamos sobre multas de condução, vamos falar agora sobre multas do embarcador e do transportador. Vou colocar aqui, eu acho que fica mais fácil. Embarcador. Embarcador vai ser a Ticiane. Transportador. Transportador vai ser a Débora. Embarcador, pessoal, embarcador é como se fosse um empresário, a pessoa que contrata. Embarcador é a pessoa que contrata. E transportador é a pessoa que leva. Vamos dizer que o transportador é o freteiro, a pessoa que faz o frete. Até aí tá tranquilo? Alguma dúvida quanto a isso? Pode falar. Quer perguntar? Podia repetir, eu não entendi direito. Embarcador é a pessoa que contrata, é um contratante. Um empresário, por exemplo. E transportador é a pessoa que vai fazer o frete. Beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a Ticiane, ela tem uma empresa
Tu gostaria de ter uma empresa de quê, Tiziane? Tiziane dormiu, né? Então, ela vai ter uma empresa de jeans. Tiziane Jeans. A Tiziane tem uma empresa de jeans. E a Tiziane precisa mandar para a cidade de Itapipoca. Ela precisa mandar 4 toneladas. Vou botar aqui 5 toneladas de jeans para abastecer as lojas lá em Itapipoca. Tudo bem até aí? A Tiziane tem uma fábrica de jeans e ela precisa mandar 5 toneladas de jeans lá para a cidade de Itapipoca. E ela vai contratar um transportador, uma pessoa que leve. Ela vai e liga para a Débora. Opa, Débora, você faz frete, faz transporte? Ela faz. Você está livre amanhã? A Débora, estou. Você pode levar para mim uma carga até Itapipoca? A Débora, posso. A carga que a Tiziane quer mandar para Itapipoca é 5 toneladas. Elas combinaram o valor. A Tiziane gostou do preço da Débora, achou um preço razoável. Depois ela perguntou: Débora, teu caminhão leva até quantas toneladas? A Débora disse 4 toneladas. Já deu ruim, né? Porque ela quer levar 5 toneladas. Ela quer mandar 5 toneladas. Só que o caminhão da Débora leva 4 toneladas. A Tiziane pensou aqui uns 3 segundos. Não, tá certo, beleza. Lembrando que aqui é apenas um exemplo, pessoal, beleza? É apenas um exemplo, não estou falando nada sobre as garotas aí não, é apenas um exemplo. Pelo amor de Deus, apenas um exemplo. No dia seguinte, no horário marcado, a Débora foi lá na empresa da Tiziane. Ela tem lá uma fábrica, um galpão, né? E a Tiziane mandou os funcionários encherem o caminhão da Débora. Ela encheu com as 5 toneladas, só que ela deu uma nota fiscal para a Débora de apenas 4 toneladas. Ela encheu o caminhão com 5 toneladas, só que ela deu uma nota fiscal para a Débora de 4 toneladas. A Débora não tem a obrigação de ter uma balança para pesar a carga, ela não tem essa obrigação. Ela segue viagem em direção à cidade de Itapipoca. No meio do caminho tem uma blitz do Detran com a Cefaz. Nessa blitz, eles pedem para que a Débora coloque o caminhão dela lá em cima da balança. A balança é no chão, pessoal. Tem só uma subidinha assim, né? O caminhão vai lá para cima. O que é que eles fazem? Eles vão medir o peso total do veículo. Eles medem o peso total do veículo e subtraem pelo peso do veículo quando ele vem de fábrica. Eles subtraem, eles têm uma tabela com todos os caminhões, com o peso deles e tudo. Então, eles vão saber o peso da carga. Eles pegam o peso total do veículo e subtraem do peso do caminhão quando ele vem de fábrica, vazio. E assim eles ficam sabendo o peso da carga. O caminhão da Débora só pode levar 4 toneladas. E eles olharam aqui, o veículo tinha 5 toneladas de carga. Dona Débora, vem aqui, por favor. Opa, pai, você está levando aí 1 tonelada a mais do que é permitido para o seu caminhão. Ela, não, tá aqui a nota, 4 toneladas. Ixi, então deu ruim. Deu ruim para quem? Para Tiziane. Ela emitiu uma nota fiscal falsa. Então, a Cefaz vai ligar para a dona Tiziane, a Tiziane vai ser autuada, a dona Tiziane vai ter que contratar mais um transportador. Esse transportador vai ter que se dirigir lá para o local onde a Débora está. Vai ser feito o transbordo da carga em excesso, né? Vai ser feito o transbordo. Essa 1 tonelada que está a mais no carro da Débora
vai ser passada para o carro desse outro frete, né, desse outro transportador, para que eles sigam viagem. A Débora, a única coisa que ela vai perder aí é tempo, que ela vai ter que ficar esperando até que chegue o outro carro contratado pela Ticiane para ser feito o transbordo da carga em excesso para que os dois sigam viagem. A Débora não tem culpa. A Ticiane foi que emitiu uma nota com o peso errado, né? A dona Ticiane vai arcar com as multas. A Débora, que não tem culpa nenhuma, segue viagem após tirar aquela 1 tonelada de excesso e passar para o outro transportador e os dois seguem viagem. Então, a culpada aí foi a embarcadora, que foi a Ticiane, e ela vai arcar com os prejuízos. Algum problema até aí ou tá tranquilo? Não tem problema nenhum, tranquilo. Alguém não entendeu esse exemplo? Vai, Tá de boa? Tá de boa? Tá. Pronto, então vocês entenderam que a culpada é a embarcadora, que é a Ticiane? Sim? Sim. Pronto. Sim. Vamos agora fazer o contrário. Vamos testar o contrário. A Ticiane quer mandar para Itapipoca 4 toneladas de jeans para abastecer as filiais dela lá em Itapipoca. Ela quer mandar 4 toneladas. Ela precisa de um transportador. Ela começou a procurar aqui e achou o número da Débora. Liga para a Débora. Dona Débora, a senhora está trabalhando amanhã? Não, estou livre. Pode fazer um transporte para mim até a cidade de Itapipoca? Posso. Combinaram um preço e a dona Ticiane perguntou: Débora, quantas toneladas leva o seu caminhão? A Débora responde: Oi. Então a Ticiane contratou a Débora, combinaram o valor, gostou do valor, fecharam o negócio. E a Ticiane perguntou: Débora, teu caminhão leva quantas toneladas? A Débora disse: 5 toneladas. Ah, tá tranquilo, eu vou enviar apenas 4 toneladas. Até aí tá tranquilo, de boa? Sim. No dia seguinte, a Débora se dirige até o galpão lá da dona Ticiane. Os funcionários da Ticiane embarcam a mercadoria no caminhão e a Débora está seguindo viagem tranquilamente. Só que quando ela está saindo lá, né, ela saiu a poucos metros lá do galpão da dona Ticiane, o celular dela toca. Era outro cliente. Dona Débora, eu estou precisando de fazer um frete, um transporte lá para a cidade de Amontada. Não sei se vocês sabem, mas Amontada fica um pouco depois de Itapipoca. Ela, é mesmo, é? E quanto é a tua carga aí? Quer levar quanto? A pessoa disse 2 toneladas. A pessoa disse que quer levar 2 toneladas. Amontada. Duas toneladas. O caminhão da Débora leva apenas 5. A carga para Itapipoca mais a carga para Amontada vai dar 6 toneladas. A Débora pensou por uns segundos. Rapaz, eu saí aqui de Fortaleza, vou até Itapipoca, uma viagem. De Itapipoca para Fortaleza, 2 viagens. Abasteço com o material lá de Amontada e vou até Amontada. 3 viagens. E volto 4 viagens. Vou perder muito tempo e muita gasolina. Já se eu passar agora lá no galpão da moça e abastecer essas 2 toneladas agora, eu vou dar uma viagem até Itapipoca e de Itapipoca eu vou até Amontada e volto para Fortaleza. Eu vou economizar tempo e combustível. Ela pensou, vou fazer isso. Foi lá no galpão da outra pessoa que ligou e abasteceu com 2 toneladas. Então,
do caminhão dela agora tem 6 toneladas, sendo que o caminhão só pode levar 5. No meio do caminhão tinha o quê? Uma blitz da Cefaz. Opa, dá para a senhora colocar o caminhão ali em cima da balança? Falando? A Débora dá. A Débora foi lá e colocou. Quando colocou, que eles pegaram o peso total do veículo e subtraíram do peso do veículo sem a carga, eles acharam 6 toneladas. A Débora já estava sabendo, né? Mostrou as notas fiscais, realmente ia dar 6 toneladas. A Débora teve que arcar com todo o prejuízo, ela teve que ligar para outro amigo dela que também faz transporte, teve que esperar o amigo dela chegar lá, ela vai pagar esse segundo frete, quem vai pagar é ela vai ser multada, ela vai ter que esperar o amigo dela chegar, vai ser feito o transbordo do excesso de carga para o carro do amigo dela, vai ser passado 1 tonelada que está em excesso, para que depois eles sigam viagem, e nem a pessoa que contratou para Itapipoca, que é a Ticiane, nem a pessoa que contratou para a montada tem culpa, pois a Débora assumiu o risco. Então, nós tínhamos falado quando a culpa era do embarcador e agora a culpa é do transportador. Alguma dúvida? Ou está tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Podemos seguir em frente? Vamos falar agora sobre o AIT. AIT é o auto de infração de trânsito. Aqui em Fortaleza, a MC não está mais utilizando o AIT. O AIT é como se fosse um bloco de papel. Tipo um bloco de papel, e ele é seriado. Como assim seriado? Ele vem um número de série. Quando vamos pegar aqui, por exemplo, pegar aqui o Ricardo. O Ricardo, ele é um agente da MC. Ricardo, ele se dirige até a MC, tira a falta lá, né, a presença dele, e ele vai pegar os AITs para ir trabalhar, para ir para a rua. Ele vai pegar um bloco de AITs. O bloco de AITs, ele tem um número de série. Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Ele vai pegar do numeral 100 até o 110. Então, ele vai pegar 10 folhas de AIT. 10 folhas. Vai ser o numeral 100, 101, 102, 103 até o 110. Essas 10 folhas que o Ricardo pegou para ir trabalhar, ele tem que trazer de volta, pessoal. Ele está responsável, ele assinou que pegou as 10 folhas e assinou a numeração das 10. Ele pegou o numeral 100 até o 110. Se ele levou para o trabalho, ele tem que retornar com os mesmos, viu? Ele não pode arrancar uma folha dessa, ele não pode rasurar, não pode rasgar, não pode rasurar, não pode manchar. Se ele fizer qualquer coisa de errado, ele vai responder um processo administrativo disciplinar, que é o chamado PAD. Porque dá a entender que ele ia aplicar uma infração em alguém, a pessoa chamou ele para conversar e ele desistiu. Então ele não pode rasurar, não pode rasgar. As folhas que ele pegou de manhã, ele tem que chegar no final do dia com elas ou em branco ou preenchidas. Ele não pode nem borrar. Então, ele chegou de manhã, pegou o bloco de AITs e foi trabalhar, o Ricardo. A função do agente da MC é multar as infrações, né? Os motoristas que estiverem fazendo algo de errado, a intenção dele é multar. A Débora, no caso, a pessoa que tem que comunicar que a carga estaria passando para outra transportadora. Não entendi, Débora. A pessoa que tem que comunicar que a carga estaria passando. Não entendi aí. Primeiro transportador. Professor, repete esse negócio aí, esse. Por favor.
Repetir o quê? Falou. Do AIT? Deu uma repetidinha aí, professor, desse AIT aí, porque... É, que eu entendi. Não, viu, professor? Esse aí tem aí. Débora. Débora, o próprio pessoal lá da Blitz vai avisar. O próprio pessoal da Blitz vai avisar que o transportador teve um problema e tal, mas ele já está chamando aqui outro caminhão para fazer o frete e tal. Não se preocupe, já está vindo, vai demorar um pouco mais do que esperado, mas é porque ele está levando uma carga em excesso e é proibido, mas já estamos resolvendo. Beleza? Então, recapitulando. O Ricardo, ele é um agente da MC e ele está indo trabalhar. Chega lá no trabalho, ele vai pegar um bloco de AITs. O que é um AIT? É um auto de infração de trânsito. Então, ele chegou lá para trabalhar, ele vai pegar uma quantidade de blocos. Nesses blocos é que ele vai preencher a multa. Eu dei um exemplo de 10 blocos, 10 papéis, né? 10 papéis para ficar mais fácil de entender. Então, vocês imaginam aquele, se vocês já chegaram a comprar numa livraria, tipo aquelas promissórias, vocês já chegaram a ver um blocozinho de promissórias? Então, o AIT é tipo umas folhas dessas aqui, ó. Elas têm um número de série, tá aqui lá em cima o número de série, ó. Ali 21, 38, 90, né? Então, para ficar mais fácil, o que foi que eu falei? Que era tipo assim, do 100 ao 110. Ele tem a numeração lá. 1000 a 1010, 1000 a 1020, 1000 a 1030. Ele pegou uma quantidade, para ficar bem simples aqui de entender, eu falei que ele ia pegar 10 papéis. Esses 10 papéis é o que ele vai anotar a multa. Onde ele vai anotar a multa. Hoje em dia é no aplicativo no celular, mas até um tempo atrás era nesses papéis. Esses papéis são documentos oficiais, pessoal. Eles são coisa séria. Ele não pode rasurar, ele não pode rasgar, ele não pode borrar, porque ele é coisa séria. Qualquer coisa que ele fizer, ele responde um processo administrativo disciplinar, como se ele estivesse sendo pago para não aplicar mais a multa. Então o Ricardo chegou para trabalhar, ele pegou os 10 papéis, os 10 AITs, é um bloco com 10 folhas, e foi para a rua. Quem tiver errado, que corra, o Ricardo está solto. O Ricardo vai multar quem tiver errado. A função do agente da MC é multar, aplicar infrações a quem estiver fazendo algo de errado. Então, chegou no local de proibido estacionar, tinha um carro estacionado. O Ricardo pegou aqui o bloco de AITs e começou a preencher. A primeira coisa que ele preenche é a tipificação da infração. Ele vai preencher qual é a desobediência. A desobediência que ele viu era estacionar em local proibido. Ele tem que dizer o que a pessoa fez de errado. Qual foi a desobediência que a pessoa cometeu. Ele colocou lá, estacionou em local proibido e colocou lá o código da infração. Todas as infrações têm códigos, né? Ele colocou lá o código da infração. Depois ele foi colocar o que? O local, a data e a hora. Ele colocou lá Avenida C, número em frente ao número 982, o número oposto do outro lado da rua, 1015, às 10h30 da manhã, no bairro Conjunto Ceará, quarta etapa. Ele tem que preencher o local exato onde o veículo está estacionado. Se ele preencher assim, ó, Avenida C, número 982, número de frente, numeral 1015 oposto, e não colocar o bairro, deu ruim, né? Tem a Avenida C no Conjunto Ceará, tem a Avenida C lá no José Walter, tem a Avenida C no Conjunto Esperança, tem a Avenida C lá no Conjunto dos Bancários, lá no Vila Velha. Ele tem que colocar o local, a data e a hora exatos. Tem que colocar também a identificação do veículo. Qual é a identificação do veículo? A placa. Tem que preencher a placa, colocar a marca do veículo, o modelo e a cor. E depois disso tudo ele tem que se identificar, ele vai assinar. Ricardo, o nome do Ricardo aqui.
Pronto, não acho mais nem o nome do rapaz. Ricardo, não sei o que das quantas. Então, ele tem que preencher isso com cuidado. Não pode rasurar. Se começou, tem que terminar. Não pode escrever só pela metade. Se ele fizer isso, vai ter que responder um processo administrativo disciplinar. Se tiver inconsistente, estiver faltando alguma informação, ou se estiver errado, esse AIT ele vai ser arquivado. Ele vai ser arquivado e o Ricardo vai ter que responder por esse erro. Ele vai ter que explicar por que errou. Ele vai ser chamado para dar explicações por que ele errou ali. Se tiver irregular ou se tiver inconsistente, o AIT vai ser arquivado. A pessoa que ia ser multada não vai receber a multa porque tinha alguma coisa irregular. Um exemplo, tem que colocar a placa do veículo, tem que colocar a marca, o modelo e a cor. Então ele colocou lá uma placa e disse que era um Fiat Uno vermelho. Quando o outro agente, quando é no final do dia, o Ricardo termina o horário dele de trabalho, ele chega lá na MC, entrega o bloco de AITs e depois de alguns dias, um outro agente de trânsito vai analisar. Pegou aqui o bloco do Ricardo, tipificação da infração, estacionamento proibido, o código está correto. Local, data e hora, rua, número de frente, número oposto, bairro, tá, data, horário, tudo está batendo. Identificação do veículo, ele vai pegar a placa que o Ricardo colocou e vai colocar no sistema. O Ricardo disse que era um Fiat Uno vermelho. Na hora que ele colocou a placa, deu uma Hilux. Vixe! Colocou a placa de novo, deu na Hilux de novo. Então ele preencheu a placa errada. Vai ser arquivado, pois não está batendo a informação. E o Ricardo vai ter que explicar como foi que ele errou aí. A placa do Fiat Uno, como é que ele botou de uma Hilux? Vai ser arquivado por... Pode falar, Vanessa. Assim, e se caso for de adulteração de placa, o cara clonou uma placa e deu por isso que deu uma Hilux. Como é que dá pra saber? É só se for um dos bandidos mais burros do planeta, né? Dele colocar a placa de um carro em outro, né? Não é que não possa acontecer, não. Até pode, né? Mas geralmente ele também bate a foto. Tá entendendo? Para a segurança dele, ele bate a foto, né? Mas, por experiência, geralmente eles colocam a placa do mesmo veículo. Porque é muito, tipo assim, se tu roubou um carro, um Fiat Uno, e tu colocar uma placa de uma Hilux, na hora que tu for abordado, mas pronto, deu ruim. Seu professor, por favor, com licença. Se caso a gente faz, tipo, como o senhor falou, preencher de qualquer forma irregular, ele será punido por essa ação ou será chamado a atenção? Eu não disse que ele ia responder um processo administrativo disciplinar? O PAD, não é isso? No caso, só se ele fizer irregular, no caso, né? Ele responde o processo, ele vai ter que se defender, pode ser suspenso, pode ser expulso, né? Dependendo da defesa dele, né? Se for comprovado que ele fez algo de errado, que ele recebeu ali, extorquiu, é crime, mano. Ele é um funcionário público, ele vai responder por isso na justiça, né? Pode ser até preso. Beleza? Ei, professor. Pode falar. Uma vez eu vi um vídeo que o cara tava numa dessas vans, né? Aí ele tinha recebido uma multa por estar com viseira baixa, ou viseira alta, né, no caso, e, se eu não me engano, era de chinelo, né? Aí a placa, a multa era de moto e ele tava numa van. Aí o cara ficou fazendo um vídeo, tipo, criticando, né? Porque não poderia, né? Tá de van e acontecer de chegar uma multa sem capacete de chinelo, né? Realmente ele vai recorrer, né? Vai ganhar. Então, recapitulando, pessoal. Se perguntar na prova o que tem que conter no AIT,
vai ter que conter a tipificação da infração, que é qual a desobediência, vai ter que conter o local, data e hora, vai ter que conter a identificação do veículo e vai ter que conter a identificação do agente. Se alguma das informações estiverem inconsistentes ou irregular, o AIT é arquivado e a pessoa não vai ser multada. E essa notificação de autuação, ela tem 30 dias para ser expedida. Ela tem 30 dias para ser expedida. Não é para chegar na casa da pessoa, não, que para chegar vai depender dos correios. Mas ela tem que ser expedida em, no máximo, 30 dias. Se passar de 30 dias, pronto, ela tem que ser arquivada, não pode ser mais enviada. Só que aí tem um detalhe. Se ela for expedida em 30 dias, ela tem até 5 anos para chegar na sua casa. Tem até 5 anos para chegar na sua casa. É o que acontece muitas das vezes, né? E informação assim, só consta a multa após que vencida no aplicativo Detran, e não somente no site, né, professor? Então até aí, tá tranquilo, pessoal? Tá tranquilo. Tranquilo, professor. Então, autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito, a gente até já falou, é o diretor do órgão e o agente de trânsito é o cara que está na rua, né? Os dois têm competência para aplicar multa, só que geralmente, né, quem aplica é o cara que está na rua. A autoridade está lá no birô dele, né? Ele está gerindo os agentes, né? Ele fica ali, ele é um gestor, né? Quem aplica é quem está na rua. Aqui é um exemplo do AIT. Hoje em dia, pessoal, a MC ela utiliza um aplicativo no celular. A Guarda Municipal ainda é o AIT ainda é de papel. Mas a MC é um aplicativo de celular bem mais intuitivo, né? Ele tinha que preencher aqui isso aqui tudinho, ó. Aqui a marca do veículo, aqui a espécie do veículo, identificação do condutor, o CPF do condutor, a CNH, o número do AIT, identificação do local, data e hora, o tipo da infração, o equipamento que ele utilizou para averiguar, dependendo da infração, a medição que tinha lá no aparelho, o número de identificação da autoridade, ele vai assinar aqui. Se for multa de embarcador aqui, se for multa de transportador, vai preencher aqui, né? Tinha que preencher isso aí tudinho, sem poder rasurar, sem poder rabiscar, sem poder amassar, sem poder rasgar. Se ele saiu com 10 papéis, ele tem que voltar com os 10 papéis. Se faltar um, se tiver rasurado, se tiver, sei lá, era um número e ele trocou por outro, aí ele vai responder um processo administrativo, né? Dependendo da defesa dele, pode ser suspenso, expulso, pode ter que ficar administrativo, sem poder ir mais para a rua. Processo administrativo, né? Então, o Ricardo foi para a rua, aplicou as infrações. Se ele levou 10 papéis, tem que voltar para o trabalho com os 10 papéis. Quando ele chega lá na MC, terminou o dia de trabalho dele, ele entrega os papéis, os AITs. Outro agente da MC, em poucos dias, vai analisar. Vamos dizer que seja o Gabriel. O Gabriel vai analisar, pega aqui os AITs do Ricardo, aí ele vai conferir. A tipificação da infração, o código está certo? Olhou aqui, está certo. Local, data e hora, está completo. Tem o endereço da rua, avenida, tem a numeração de frente, a numeração do lado oposto, tem o bairro, está tudo direitinho. A data, deixa eu ver se ele estava de serviço nesse dia mesmo. Vamos dizer que ele colocou um dia que ele não estava de serviço. Não pode. Ele não pode multar na folga dele, só pode multar quando ele está trabalhando. Se ele colocou no dia que ele não está de serviço, vai ser arquivado e ele vai ser chamado para explicar. Já vai isso aí, mas tu botou aqui que a multa foi no dia 3 de março, mas tu nem trabalhou nesse dia. Tá de folga. Tá errado. Quer dizer que é alguma coisa pessoal, né? Que ele tinha contra aquela pessoa. Vai ter que explicar isso aí. Vamos dizer que não tenha sido o caso, vai dizer que tá tudo bem direitinho. Aí ele vai olhar aqui a identificação do veículo. Identificação do veículo, né? Ele vai olhar a placa e a placa tem que bater. A placa tem que bater. Se ele disse que era um Fiat Uno, tem que ser um Fiat Uno. Se ele disse que era uma Hilux, tem que ser uma Hilux. Tem que ter aquela cor
Geralmente ele bate a foto para comprovar, né? É difícil acontecer o que a moça falou aí, da placa de um carro no outro, é difícil, porque geralmente eles colocam a placa do mesmo carro, da mesma cor, porque se for abordado, o cara não vai olhar o chassi, o cara só olha a placa. Mas se ele aborda um carro aqui, ele já puxa a placa para saber se o carro deve algum débito, tipo IPVA, se está devendo algum licenciamento, porque se tiver devendo, já fica ali, né? Não segue mais viagem. Aí ele puxa a placa aqui, o carro é um Corolla, ele puxa a placa, dá num Fiat Uno. Vixe, pai, peraí. Ali você vai, ele já está enrascado, não pode andar com a placa de outro veículo, né? Então, geralmente, ele coloca a placa do mesmo veículo. Um cara que clona um veículo, né? Por quê? Porque só se ele for muito doido mesmo, né? Botar a placa de outro veículo, né? De outro modelo. Então, o Gabriel analisou a tipificação da infração, estava tudo certo. Analisou o local, data e hora, estava certo. Analisou a identificação do veículo, estava certo. E analisou se o agente se identificou, no caso o Ricardo, se identificou. Estava tudo certo. Quer perguntar a alguém? Então, ele terminou a análise. Quando ele termina lá, a análise tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação. Notificação de autuação, pessoal, é um aviso. Vai mandar um aviso para a casa da pessoa que ela vai ser multada. Nessa notificação de autuação, a pessoa tem o direito de se defender com a defesa prévia ou de indicar, caso não tenha sido ela, quem era o motorista daquele dia. Ela pode tanto se defender, que é chamada defesa prévia, como ela pode indicar quem era o motorista infrator. Ela pode apresentar o infrator, né? Não, fui eu não, foi fulano de tal. Não sei se ela falou comigo. Então pode fazer tanto a defesa prévia, como vai começar o intervalo, a gente retorna às 20 horas e 5 minutos, tá bom?